André Ancona, da Universidade de Brasília, enfim, para as suas considerações. Muito obrigada. Alô? Antes de mais, estão me ouvindo bem? Sim. Quero pedir desculpas, né, pelo atraso, apesar de eu ter tido pouco nenhum, sair de casa às 4 da manhã. A gente entrou no voo, o voo estava pronto para vir para o Rio, aí fechou o aeroporto aqui, a gente ficou no voo esperando quase meia hora, mudaram a gente de avião, essas coisas todo mundo conhece, né? Um pouquinho de Brasil, um pouquinho de economia. Queria agradecer a PT, a Beatriz, pelo convite. Eu acho a iniciativa muito bacana, né? Eu acho que a TT colocou muito bem as coisas quando disse que falta a gente ter uma prática maior de discussão dessas questões, né? De questões mais ligadas à fotografia nesse universo, não só de arquivos, né? Acho que muitas das comunicações que me antecederam colocaram isso um pouco, a fala da Aline, né, no sentido, olha, é arquivo, mas é coleção também, como é que é? Por isso que o nome do grupo fala em acervo fotográfico. A gente está pensando em conjuntos, né? Conjuntos documentais, mas é óbvio que pela nossa formação, né, principalmente aí a Aline, a gente tem um foco preferenciado na questão dos arquivos, na questão da organicidade. A logomarca do grupo, vocês estão vendo aqui, e a professora Antônia, quando chegou de Madrid, ela me trouxe assim uma logomarca tridimensional. Não sei se vocês conseguem ver aqui essa maquininha. Agora sorriu para ela. Tem até o flashzinho, né? Então, um pouco a ideia foi algo que começou a partir da criação, né, pelo CNPq, meados da década de 90, do diretório dos grupos de pesquisa, e que até onde eu sei é uma coisa que funciona meio bem, meio mal, depende muito de quem é que está trabalhando, de como é que isso é trabalhado, né? No começo da década de 90, eu era professor na Universidade de Maringá, e para a gente poder ter assim, iniciação científica, etc., a gente era obrigado a estar com um grupo de pesquisa. Então, o que as pessoas faziam? Elas se conectavam num grupo de pesquisa burocraticamente. Pronto, do mesmo jeito que você tem que ter um número de CPF, um endereço, não sei o que lá, você tinha um grupo de pesquisa. Então, e o grupo funcionava muito mais por uma questão de afinidades pessoais do que por objetos de pesquisa. Às vezes você até constituía grupos por objetivos de pesquisa, mas também muito ligados a afinidades pessoais, né? O objetivo, né, geral, na verdade, do grupo de pesquisa é você permitir articulação em rede, né? Acho que a grande chave que você tem, a internet tem cada vez mostrado isso, não só a internet, né, mas a confluência de 3 características, né? Porque se você pensar rede, pode olhar as cartas de Marx, século XIX. Você tem um histórico aí, a história nos mostra, você tem um histórico de articulação em rede que não é de hoje. E esse histórico de articulação em rede é transformador do modo de saber, da cultura, da sociedade, etc. Mas a gente tem alguma outra coisa hoje que tem a ver com simultaneidade de acesso. Eu posso, ao mesmo tempo, isso que é o mais interessante, não é só uma questão de ser mais rápido, é uma questão de ter acesso simultâneo. Eu posso estar colocando alguma informação, ao mesmo tempo que, por exemplo, a Aline está colocando uma informação similar ao que dialoga comigo numa ferramenta online. Isso pode estar sendo visto pela Antônia, lá em Madrid, ou por alguém que não tenha nada a ver com a gente nem conheça em outro lugar. Isso modifica muito, né? E o fato de que essa informação esteja sempre acessível, né? Porque muitas vezes você tem redes de conhecimento, redes colaborativas, mas elas são internas.
Então, uma das coisas que a gente sempre tenta fazer no GEPAF, né, é que isso se dê por meios de ferramentas públicas, por meios de ferramentas de livre acesso, porque, por exemplo, acho que alguns de vocês já ouviram falar de Moodle, né? Conhece a plataforma Moodle? A plataforma Moodle, assim, depende de quem usa, quem sabe, gosta, quem não sabe, como eu acho muito chato, mas ela tem um problema, você precisa estar registrado, precisa ter uma conta, né? Você precisa ter uma série de barreiras que faz com que você não tenha um acesso efetivo. Então, um dos objetivos que eu entendo, né, a questão da rede, dos grupos de pesquisa, é essa ideia de você estar fazendo isso, né, nesse universo aí de novas tecnologias de comunicação, de informação, estar fazendo isso de uma forma colaborativa e aproveitando ao máximo o que essas ferramentas podem nos dar, né. O nosso grupinho começou modestamente, continua modesto, né? Começou em 2008, né? Com uma articulação basicamente minha, da Aline e da professora Thelma, na Unesp de Marília, e a partir daí a gente começou a construir, né? Vinculamos uma outra professora de Maringá, a TT entrou, né? Começamos a vincular os alunos que estavam ligados a gente, e a coisa começou a crescer. Mas tinha uma motivação também para todos, né? Era essa discussão, a fala da Aline e da TT foram assim, bastante esclarecedoras sobre o que a gente entende, né? O que nos une. É a discussão desses acervos fotográficos, mas é a discussão não naquilo que, sem querer desmerecer ninguém, né? Mas você tem uma tradição bastante grande, bastante importante, o Instituto Moreira Salles está aqui representado, né, e outras instituições, em aspectos de preservação no Brasil, né, no Brasil e no mundo. Mas não é esse o foco. Você também tem, por outro lado, uma discussão bastante importante da imagem sobre características estéticas da imagem, imagem cultura, imagem sociedade, imagem transformação social, e uma série de coisas. Mas não é isso o nosso foco. Não que essas questões não estejam contempladas, né? Elas só não são as principais, né? A questão principal é tentar entender, do ponto de vista da informação, como é que você pode trabalhar a fotografia, que coisas você tem que evidenciar. Então, por exemplo, numa das falas, a fala da TT, quando foi usar o Wiccarton, ela fala, a questão do produtor é muito importante, mas na fotografia a questão da autoria também é muito importante. A tese de doutoramento da Aline, ela pulveriza esse conceito de autoria, porque eu tenho autoria de várias coisas, né? Se você pensar uma foto institucional, ou pensa uma foto do radar, que vai aplicar multa no seu carro quando você passou no sinal vermelho, quem é o autor daquela foto? Um robô? Né? Então você tem um autor intelectual, alguém que pensa a foto. Né? Então, se você pegar assim, fotos de assessoria de imprensa, vamos tirar foto lá do reitor entregando o diploma. Às vezes põe estagiário para usar a matéria. Mas tem alguém que já falou, olha, a foto você tira de baixo para cima, não, você tira aqui. O reitor é baixinho, então você tira assim para não dar ênfase na altura dele. Cuidado ao aluno. Você tem um autor intelectual, você tem um autor do clique, você tem alguém que selecionou o equipamento, você tem alguém que fez a revelação, você tem... É um processo. Né? Então, essas coisas são os pontos que a gente busca discutir preferencialmente. Como é que a gente recupera a informação fotográfica? É fundamental a gente pensar na formação fotográfica em alguns aspectos de conteúdo. É fundamental. Mas é fundamental também pensar aquelas coisas básicas. Por que aquela foto foi tirada? Por exemplo, aquele palacete em Santa Cecília, em São Paulo. Por que foi tirada aquela foto? Certamente ela não foi tirada para que a gente se deleitasse com ela em 2012, apesar da gente fazer isso. Então, apesar dela ter informações importantíssimas sobre a cidade, isso é importantíssimo sobretudo porque a cidade se transformou e aquilo é o vestígio de algo que já não existe. Né? Por que ela foi tirada? Foi uma reportagem jornalística?
foi uma foto de estúdio, foi uma foto de arte, foi tirada já para ser vendida? Né? São essas questões. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com essa dualidade da fotografia, que ela ao mesmo tempo ela é produto de alguma coisa, mas a fotografia ela já nasce, né, para ser reproduzida, né? Ou a partir do momento que você tem a fotografia em negativo, não esquecer aí os primórdios onde você só produzia uma cópia em positivo. Quando você tem a foto em negativo, a reprodutibilidade dela é uma característica intrínseca. Então ela é ao mesmo tempo registro, mas ela é ao mesmo tempo vetor de outros documentos, né? São essas questões assim, um pouco, que é isso que nos motiva, né? Não querendo dizer se esse meu ponto de vista está correto ou não, mas a ideia é ir um pouco por ali, né? Em 2010, houve um dos integrantes do grupo, concessão de uma bolsa de produtividade do CNPq, e isso de alguma forma alavancou bastante os trabalhos. Por conta dessa bolsa de produtividade, o projeto que foi contemplado chamado de FotoWeb, foi criado um blog, né? E o blog ele começou a ser um veículo, eu vou mostrar já para vocês, né? Perdão. Ele começou a ser um veículo bastante importante de divulgação do que a gente tem feito, né? Não sei se caberia aqui, vou falar bem rapidamente, né? Por exemplo, em inglês existe o termo logography, em espanhol e italiano, logografia. Em português eu ainda não vi o termo logografia, ou seja, produção de uma nova forma de conhecimento por blog. Ele é igual ao livro? Não, não é igual ao livro, por isso que ele não é bibliografia. Ele é alguma coisa diferente, né? E você tem um universo de ocorrência de blogs no meio científico, no meio acadêmico, que é muito mais do que aquela coisa, tem um blog aqui, como você fazer o tererê perfeito. Não sei, quem gosta de tererê vai achar o blog muito legal, né? Mas tem muito mais coisa além do que da amenidade. Do mesmo jeito que Facebook, Twitter e tudo isso são ferramentas bastante importantes no universo da rede social, para que isso se consolide. Então o blog, ele está... Como é que está? Essa é a carinha do blog, tá? Então a gente tem aqui o principal, que é onde vocês vão ver a notícia. No caso, né, está aqui uma notícia sobre o evento de hoje. Esse aqui é a carinha, como é que ele está hoje, né? A professora Antônia, né, veio aqui do Brasil, ela só trabalha, dá aula na UNB segunda, terça e quarta à noite e quinta à tarde, né? A gente dá aula junto, ela dá mini curso, é um mini curso que ela vai ofertar lá em Brasília, vem para as tarefas, para as palestras, uma série de coisas. Então o blog dá notícias, o blog tem alguns ensaios. Aqui esses últimos aqui estão só com ensaios, com notícias, né? Tem postagens, tem, por exemplo, aqui. Essa foto aqui vocês conhecem. Enquanto ele vai abrir, eu vou dar os dados para vocês. O blog, ele começou em 3 de abril de 2010. Até 30 de outubro de 2012, ou seja, 2 anos e meio mais ou menos, que é a última vez que eu... Essa foto todo mundo conhece. Supostamente é uma foto tirada no momento do avião nas Torres Gêmeas, né? Agora é uma foto de uma agência publicitária, o fotógrafo é muito famoso, muito premiado. Se você começar a olhar algumas coisas, né? A naturalidade com que as pessoas veem ou ouvem o avião caindo, porque quando você está distraído, o avião já voa abaixo, você já assusta, né? Agora imagina o avião caindo e se chocando contra um prédio, né? Então, quer dizer, isso é só uma das coisas que tem aqui no blog, né? São coisas que têm a ver com aquele tipo de discussão que eu estava colocando, né? Isso aqui, por exemplo, é um artigo de um aluno meu de doutorado, né? Então a gente coloca pessoas que se interessam por blog, pelo tema,
Então, por exemplo, em fevereiro desse ano, tem uma pesquisadora chilena que adorou o blog, não sei o que lá, publicamos um trabalho dela que ela não conseguia a editora, né? Aí tem que ver a questão do editismo, etc. Mas está disponível não. É um estudo sobre fotógrafos chilenos do começo do século XX da Patagônia chilena. Então, tem um aspecto de preservação, tem tudo isso no trabalho dela, mas está dentro dos objetivos do grupo, né? Nesses 2 anos e meio, são 116 postagens, já tivemos quase 28 mil acessos, algo que você tem um livro, um artigo, uma revista, você não tem. Os acessos vêm de 740 cidades. É óbvio que a maioria das pessoas ligadas a esse blog está em Brasília, o acesso predominante é de Brasília, mas 63% do acesso é de fora de Brasília, né? Bastante significativo. 12% do acesso é externo ao Brasil. E o blog, em termos de hits, já chegou em 68 países, né? Esse blog aqui também, a gente coloca aqui, eu estou meio perdido, tem um monte de janela, que eu não quis carregar tudo de uma vez para ficar. Blog. Ah, sim. Ele tem uma janela que vai dar acesso ao grupo, né? Então, o principal era aqui, onde dava as notícias, o projeto, o texto da equipe, etc. Então, é uma página só sobre o grupo de pesquisa. Se você clicar na imagem, você chega aqui no diretório do CNPq, né? Então, é um grupo certificado pela MB, pelo CNPq, etc., né? Significa que o que a gente faz, alguém acredita que é sério, alguém diz que é sério, né? Além da gente, isso é bastante importante, né? Mas a informação que está lá é a mesma, né? Então a gente tem aqui informações sobre o escopo do grupo, que foi um pouco do que eu falei, as divulgações que a gente tem uma divulgação assim, bastante importante, a gente tem conseguido fazer desde 2008, e é um problema no Brasil a questão do deslocamento. Então a gente tem conseguido fazer pelo menos uma vez ao ano, em Brasília ou em Marília, e agora no Rio de Janeiro, alguma reunião, algum evento, às vezes reuniões mais fechadas, às vezes eventos mais abertos como esse, onde os membros do grupo de pesquisa se reúnem, trocam figurinhas, né, como é o caso que está acontecendo aqui. A gente tem conseguido também ter uma ligação muito forte do grupo de pesquisa com um grupo de trabalho do Conselho Internacional de Arquivos, que é o grupo de trabalho de arquivos fotográficos e audiovisuais, né, coordenado por um arquivista, quem mexe com fotografia já deve ter ouvido falar, ou quem mexe com arquivo e fotografia já deve ter ouvido falar, o João Boadas, da Catalunha, né. Então a gente conseguiu, no ano passado, num evento lá da UNB, trazer o João Boadas e uma arquivista uruguaia que mexe com fotografia também, que faz parte desse grupo, para um evento na UNB, né? Então a gente tem conseguido, a Antônia, a professora Antônia, né, ela retornou à UNB 2 anos depois, porque num evento anterior, em 2010, a gente já também tinha trazido ela para esse tipo de discussão, esse tipo de evento, né? Então, por aqui você pode acessar as comunicações, né, ou as repercussões, as linhas de pesquisa. Basicamente, a gente tem trabalhado muito mais no que seria essa linha 2, né? Pensar como é que você gerencia a documentação, como é que você gerencia esses documentos, a informação, a recuperação, etc. Mas sempre pensando naquilo que eu disse a vocês no começo, né? A fotografia ela é ao mesmo tempo registro de alguma coisa e ao mesmo tempo insumo de algo novo, que seria a questão da comunicação e uso da informação, né? Os pesquisadores, eu atualizei isso recentemente. Mexe aqui, né? Então, pelo Rio de Janeiro,
fotógrafa e conservadora do Centro Nacional de Patrimônio Fotográfico no Chile, né, que vai entrar aqui no grupo, né, a Solene Peugeot, e de um programador, um informático e pesquisador social de antropologia do Instituto Mora, do México, né, o Instituto Mora, né, Andrew Green, que também vai entrar aqui. Quer dizer, então o grupo tem 4 anos e a gente tem crescido bastante. Eu acho que o mais importante, a gente tem crescido em termos de produção colaborativa, né? Não é só ter mais pessoas, mas é ter mais pessoas e todas trabalham, né? Se os primeiros grupos tinham aquele defeito de estarem só agregados por afinidade, a gente tem conseguido aqui ter uma questão de produção colaborativa muito importante, mas o mais interessante, a gente tem uma afinidade entre nós muito forte, né? Mas é uma afinidade que é construída ao longo do trabalho e é bastante interessante. Atualmente, os estudantes que aparecem, o CNPq prometeu ainda para esse ano, mas ainda não fez, né? São os estudantes de mestrado e doutorado que formalmente estão vinculados a gente e que formalmente estão desenvolvendo projetos ligados à fotografia, né? Então, há mais estudantes de mestrado e doutorado com os professores, mas que às vezes tem problemas. Por exemplo, a professora Antônia, para conseguir entrar no grupo, foi uma luta de quase 6 meses, porque para ter curriculates, sem curriculates você não entra no grupo. Se você não tem CPF, você não tem curriculates. Se você é estrangeiro, você não tem CPF. Aí você coloca que é estrangeiro, que tem CPF, que tem passaporte, que não sei o que, às vezes vocês não têm, às vezes não. Prometeram que vão resolver isso, né? Vamos ver. E a equipe técnica é mais ou menos o pessoal lá da UNB, do grupo está sediado, que acaba nos auxiliando bastante, né? Então, basicamente, isso aqui seria o jeitão do grupo. Os projetos, né? Basicamente são os projetos que nós desenvolvemos como pesquisadores docentes, né? E os alunos que são vinculados para a gente. E o importante é dizer que são alunos em todos os níveis. Então, por exemplo, até o momento eu estava aqui fazendo uma conta rápida, no intervalo de 5 minutos, tem alguns dados aqui que precisariam ser melhor atualizados. Então, por exemplo, não tem alguns dados da professora Thelma, não tem dados da professora Aline, nem da TT em relação à pesquisa com alunos dela aqui no grupo, né? Mas já foram 10 iniciações científicas concluídas, 2 trabalhos de conclusão de curso de biblioteconomia, 3 mestrados, atualmente são 2 doutorandos, 5 mestrados e uma bolsa de atividade CNPq. Então, esses seriam os projetos formais desenvolvidos. Projetos internacionais, né? A gente está vinculado ao grupo de trabalho de arquivos fotográficos audiovisuais do Conselho Internacional de Arquivos, que eu já falei. Por conta do convênio entre a Complutense de Madrid e a UNB, que a professora Antônia mencionou a vocês, em Madrid, no ano passado, para esse, 2011-2012, semestre, o ano de vestibular começa ao contrário, né? Eles fizeram um trabalho didático bastante interessante, que se chama Imaginando. Esse está mais ligado àquela outra linha que eu falei a vocês da fotografia, não é tanto a gestão da fotografia, mas sim explorar as capacidades comunicativas da fotografia. Então, é um projeto aplicado nas atividades de ensino em várias áreas do conhecimento, não só em ciência da informação, onde a partir de determinados conceitos os alunos produzem fotos. Então, por exemplo, cada um de vocês vai produzir uma foto sobre o que vocês acham que é economia, ou que é arquivo, né? Eles produziram 1.234 fotografias em Madrid e a gente está reaplicando esse projeto agora numa disciplina da pós-graduação da UNB específica ligada a acervos fotográficos. Então já fizemos fotografias de arquivo e coleção,
né? Algumas fotos interessantes, algumas fotos bastante óbvias, né? Arquivo, você pega um monte de caixinha de arquivo e tira uma foto. Mas tem algumas fotos interessantes. Coleção, contexto e conteúdo. Tá? Tem também o projeto em colaboração com o professor Antônio, que ela acabou de expor aqui, do Censo Guia. Né? Está em curso e a gente começou a amarrar melhor o delineamento desse projeto de uma revista internacional ligada a esses temas, porque revistas internacionais de preservação existem ótimas. Revistas internacionais sobre fotografia do ponto de vista da imagem, do ponto de vista da força comunicativa da imagem, etc., existem ótimas, mas que discuta a especificidade documental da informação, não existe nada. Né? Então a gente aproveitou esse fim de semana e delineamos melhor com o Centro Nacional de Patrimônio Fotográfico do Chile, Instituto Mora do México, né? O que seria o embrião para uns daqui 2 anos a gente ter alguma coisa para apresentar. Né? Existe a perspectiva de colaboração AI, todo mundo sabe o que é AI? Arquitetura da informação, tá? O desenvolvimento de algumas ferramentas para começar a pensar um pouco também algumas soluções, sobretudo em software livre, etc. Eu ia até perguntar para a colega do Instituto Moreira Salles, né? Eu achei bastante interessante a questão que você mostra para a gente, de você ter já um banco de dados que já gera webpage, que já faz tudo isso, porque é um grande problema que a gente tem, mas o nome da plataforma me assustou, que chama Colossus Cúmulos, e eu fico imaginando que o custo deve ser também cúmulos. Mas assim, porque eu sei que para o Instituto Moreira Salles, geralmente dinheiro não é problema. Ou pelo menos reza a lenda, né? Mas é muito bom que tem instituições que façam isso, né? E com a qualidade que o Instituto Moreira Salles faz. Mas às vezes é uma coisa que nem sempre a gente consegue resolver isso. Né? Então a gente está também engatinhando em ver se a gente consegue alguma coisa aí. Né? E como ação paralela, né? De algum modo os pesquisadores estão ligados à questão do acesso à informação. Né? Então vai ter um evento grande internacional no Chile, ligado a várias áreas do conhecimento, e essa aqui seria a página do Imaginando que a gente colocou no blog, né? O funcionamento da disciplina, aquilo que eu falei que a professora Antônia dá aula segunda, terça, quarta e quinta, é verdade a gente ter feito isso, né? Como a gente não vai dar aula hoje à noite, que a gente está aqui, então ontem a gente vai até mais tarde. Então isso aqui é uma chamada para esse simpósio que vai ter no Chile, quer dizer, a apresentação de trabalhos já está concluída, né? É um simpósio que ocorre a cada 2 anos e meio, mas é um simpósio sobre acesso à informação, mas tem também alguns trabalhos no GIPAF no meio, pensando a questão do acesso à informação fotográfica, ou a informação fotográfica, fotografia como acesso a entender algumas coisas relacionadas à cidadania e etc. Eu não sei, gente, que mais eu posso falar a vocês, né? O que eu tinha proposto era um pouco apresentar o que a gente faz aqui, né? Tinha até uma relação que eu tenho que mostrar para vocês, uma relação de quais projetos, entender projetos associativos. Esse mexe com tal coisa, esse mexe com não sei o quê, mas acho que não é o caso, né? Então fica aí, acho que a gente deixa essas perguntas, esses detalhes para o debate, né? Meio que está à disposição, o endereço do blog, e eu agradeço e acho que